Olá, pai! Olá, mãe! Tudo bem? Bom, meu nome é Vinícius Tonon, sou o fundador e criador de todos os conteúdos relacionados às aulas de inglês aqui da Escola de Inglês American House. E eu queria te parabenizar por você ter escolhido American House para ser a escola do seu filho. Por que eu quero te parabenizar? Porque a Escola de Inglês American House, ela tem um grande intuito, que é fazer o seu filho realmente falar inglês. Diferente das outras escolas, nós temos isso como prioridade. Fazer com que o seu filho fale inglês, que ele se comunique com o mundo. E que, no futuro, ele possa escolher aquilo que ele quer ser, aquilo que ele quer trabalhar, aquilo onde ele quer viver e construir a própria vida. Mas, essa tarefa ela depende muito de nós, com certeza. Do nosso conteúdo, das nossas aulas, das lições que ele irá ou ela irá realizar aqui conosco, com certeza. Mas também depende de vocês. E eu acabei de fazer, eu fiz aqui para vocês uma lista do que os pais podem fazer para ajudar, auxiliar os seus filhos a aprenderem mais rápido e melhor. Como que eu posso, então, Vinícius, ajudar o meu filho ou a minha filha? Da seguinte forma, olha só, primeiro ponto. Verificar se ele está conseguindo absorver o vocabulário ensinado na sala de aula. Sempre que possível, não sempre, tá? Não é necessário fazer isso sempre, mas quando possível, pai ou mãe, faça o seguinte exercício com seu filho. Vá para o conteúdo que ele aprendeu na semana, né? Um dia depois ou 2 dias depois da aula dele, que ele fizer aqui conosco, vá lá e verifique se ele realmente lembra da palavra, se ele está sabendo aquilo que a gente ensinou a ele. Tá? Isso é muito importante, porque ele vai ver que você tem interesse. Olha, realmente meu pai está me acompanhando, ele está vendo quanto eu estou aprendendo, o que eu estou aprendendo, ele tem interesse. Isso vai fazer com que seu filho ele realmente queira aprender dentro da sala de aula. Ele vai querer, ele vai ter prazer. Nossa, eu tenho que aprender porque vai que meu pai pergunta para mim, vai que minha mãe depois me pergunte. Então isso é muito legal, é um exercício muito legal. Vá lá e fala, seu filho, filha, por favor, você poderia ler para mim? O que está escrito nessa frase? Aquilo que ele já aprendeu, né? Não vai pegar um conteúdo que ele não aprendeu ainda. O que está escrito nessa frase aqui? Lê para mim em inglês e depois fala para o papai e para a mamãe o que significa isso aqui. Tá? Ele falando para você, tá legal. Se ele está conseguindo absorver aquele conteúdo, parabéns, pai. Então sempre verifique se o seu filho está aprendendo. Tá bom? Isso é muito importante. Se você verificar sempre, primeiro que ele vai dar mais atenção na aula. Segundo, você vai ter a confirmação de que as aulas estão fazendo diferença para ele. Tá bom? Se ele não estiver aprendendo, pode mandar uma mensagem para a escola, pode mandar mensagem para a gente. Fala, olha, meu filho, ele veio aqui, mas ele não conseguiu aprender o conteúdo. Ele está indo bem? Como que ele está se comportando na sala de aula? Tá bom? Tem criança e tem criança. Tem a criança que você vai falar uma vez só, ele vai aprender e não vai esquecer mais. Tem criança que você tem que ir lá e falar diversas vezes, tem que ter o acompanhamento do pai. Então sempre verifique como está a evolução do seu filho. Isso é extremamente importante. O que você não pode fazer, pai? É algo que eu ia falar depois, mas eu vou falar já, porque já encaixa com essa daqui. O que o pai e a mãe não pode fazer? Não pode fazer. Você não pode chegar e falar assim, ó. 2 coisas que você não pode fazer. Filho, imagina que isso aqui é um livro em inglês, não é, tá bom? Eu falo assim, filho, o que está escrito aqui? Leia para o pai aqui em inglês, traduz para mim. Nós temos 2 erros aqui. Primeiro que você vai estar pedindo para ele ler algo que provavelmente ele ainda nem aprendeu. Então você vai constranger seu filho. Nossa, eu não sei o que é essa palavra aqui, pai. Vai ficar constrangido. Segundo, é que traduzir não é a melhor coisa a ser feito, porque. Eu vou te dar um exemplo, tá bom, pai? Provavelmente, ou talvez você não fale inglês, né? Ou talvez sim. Mas vamos lá, vamos. Deixa eu te dar um exemplo. Vamos imaginar a situação que. Agora me perdi. Um segundo. Vamos imaginar a situação seguinte. Vamos imaginar a situação que você, quando está falando em português, você traduz para algum idioma? Não, nós não traduzimos. Então a gente fala direto o inglês no inglês, o português no português. Sim, a gente não fica traduzindo para a gente entender. A gente não precisa traduzir o português para entender. E o inglês também tem que ser assim. A gente tem que ficar traduzindo. Então nós temos 2 erros aqui. Primeiro, ficar falando, mostrando algo para ele. Fala, traduz aqui para mim. Como se fosse uma obrigação dele, mesmo ele já nem tendo estudado aquilo ainda. Né? Ele nem ter visto aquele vocabulário, aquela palavra, como se fosse uma obrigação, porque ele está estudando agora, tem que saber tudo. Não é assim que funciona. E segundo, nós não ficamos traduzindo. O ideal para a gente aprender um novo idioma é não ficar traduzindo, tá bom? Não é legal. É claro que nós traduzimos algumas partes para que depois a gente consiga praticar e falar frases com aquela palavra.
A American House vai ensinar palavras, vai traduzir palavras e vai ter alguns exercícios de tradução, porém não é o melhor exercício. Por que que a gente tem? Para que o aluno se sinta à vontade, realmente ele saiba que ele está sabendo. Deu para entender? Ele ter confiança que ele está realmente aprendendo. Então a gente tem alguns exercícios, mas é mais para isso. Porque o ideal, mais para frente, quando ele evoluir no conteúdo, não há mais esse tipo de exercício, tá bom? Então traduzir não é a melhor ferramenta. Primeiro ponto. E segundo, ele tem que ver, você pode exigir do seu filho conteúdos que ele já aprendeu, não coisa que ele ainda não viu, né? Um outro exemplo. Você sabe sobre aritmética? De repente, se você não souber, e eu te pedir, olha, me explica agora a aritmética. Puxa, mas eu nem estudei. Exatamente, vai acontecer a mesma coisa. De repente, seu filho ainda nem estudou, nem aprendeu aquele vocabulário, tá? Então, esses são pontos importantes. Verificar se o seu filho está aprendendo. E segundo, não colocar ele no constrangimento de pedir para ele traduzir alguma coisa que você viu por aí, tá bom? De repente, se ele já viu, ótimo. Se ele já está evoluído já no curso, né? Já aprendeu bastante, já está num nível legal, pode pedir, não tem problema. Mas quando é iniciante, evite fazer isso daí, porque não é legal. De repente, se ele não aprendeu aquilo, provavelmente ele não vai saber. Outra coisa que você pode fazer para ajudar o seu filho, né? Questione se seu filho está participando da aula ativamente em inglês. Ah, isso aqui é muito legal, pai. Pergunte, filho, você está se comunicando com os seus colegas e com o seu professor em inglês? Ou você fica batendo papo em português? Porque, vou ser sincero, pai, o que mais atrapalha seu filho ou sua filha a aprender inglês é ficar papeando em português. Isso, primeiramente, que os nossos professores são treinados a evitar com que isso aconteça. Não pode deixar. E se vocês nos ajudarem a falar, filho, você está indo na aula de inglês, evite conversar em português, não papeie em português. Foco na aula e tente se comunicar em inglês com o seu professor e com os seus colegas. Se você fizer isso pra gente, pai, maravilhoso. E eu vou agradecer demais, vai nos ajudar muito, muito, muito mesmo, tá bom? Então, por favor, faça isso. Pergunte pro seu filho, ó, as aulas é em inglês, você está fazendo aula de inglês? Você está falando em português dentro da sala de aula? Fala para ele assim, ó, evite. Não pode ficar conversando em português, pode conversar em inglês com o professor e no momento certo conversar em inglês. Tem um momento certo para isso. Conversar em inglês com os colegas também, tá bom? Então esse é um outro ponto. O que mais você pode fazer para nos ajudar a ensinar seu filho? Não deixar a responsabilidade somente para o professor. O professor que... A American House, que é responsável, a única responsável pelo aprendizado de inglês. Meu filho, não, nós estamos aqui para ensinar. Agora, você também pode nos auxiliar. Como que eu posso auxiliar? Fazendo essas coisas que a gente está pedindo aqui. Veja se ele realmente está aprendendo. Pergunte se ele está participando ativamente em inglês as aulas, se não está querendo papear em português, né? Com os colegas. Isso vai nos ajudar demais, tá bom? E verifique se ele está fazendo a lição de casa certinho. Fica junto com o filho. Não precisa ser de uma forma assim chata, sabe? De pegar no pé dele. Mas de uma forma bacana, uma forma leve e legal. Porque, assim, crianças precisam estar gostando do que ele está fazendo. E as nossas aulas são demais, são muito legais. Provavelmente ele gosta bastante da aula. Mas é importante que você verifique se ele está aprendendo mesmo, tá bom? Por favor, pai, nos ajude a fazer isso acontecer. Verifique se seu filho está aprendendo e pergunte, olha, por que ele não está aprendendo? Se o professor já ensinou uma vez, o professor já ensinou outra vez, o professor já falou mais uma vez sobre aquele conteúdo, por que meu filho não está aprendendo? Aí, papai, pesquisa, tá bom? Vai atrás, verifica se seu filho está com alguma dificuldade de aprendizado, tá? Isso é muito importante, tá bom? Grande parte dos nossos alunos aprendem muito bem, porque nosso conteúdo é excepcional, é excelente, tá? Mas sempre tem algum que está com mais dificuldade. Verifica se seu filho está com dificuldade. Se ele tiver, ajude, tá? Procure profissionais que possam ajudá-lo, tá bom? O que o pai não deve fazer? Aquilo lá que eu já falei. Ó, filho, traduz isso aqui para mim. Outra coisa, sabe, que não pode ser feito? Olha só que interessante. Sabia que você não deve falar o seguinte para seu filho? E meus pais faziam isso, e algumas pessoas faziam isso quando eu estava aprendendo inglês, tá? Por isso que eu vou falar isso para você. E alguns pais eu tenho certeza que fazem isso. Ô filho, filha, fale alguma coisa em inglês aí para mim ouvir. Parece que você está querendo ajudar, né? Para ver se ele está aprendendo, não é isso? Eu vou ver se ele está aprendendo. Mas deixa eu fazer uma pergunta agora para você. Ô pai, mãe, fala alguma coisa agora em português para mim ouvir. O que veio na sua cabeça? A resposta é provavelmente nada. Tipo, como assim? O que eu vou falar? Não faz sentido. Que pergunta é essa? Não é mesmo? Então não faça esse tipo de pergunta para o seu filho, tá? Porque para você se comunicar em inglês, primeiro que sua cabeça não pode estar pensando em inglês. Você quer
falar para o seu filho falar com você em inglês, converse você também em inglês. Então fale você em inglês com ele, porque daí o cérebro dele vai trocar para o inglês. Né? Se ele for iniciante demais, provavelmente vai ser muito mais difícil. Mas se você quer se comunicar com alguém em algum idioma, você não pode falar em um idioma e pedir para outra pessoa falar em outro idioma. É muito difícil. O processo de falar em um idioma, você está naquele idioma naquele momento. Se você mudar, se você ficar com 2 idiomas, a cabeça ela não pensa normalmente, ela trava, tá? Para mim explicar. Então, quando você está falando um idioma, você está naquela chave daquele idioma. Quando você está no outro idioma, você está naquela chave daquele idioma, tá bom? Então, pedir para o seu filho, fale alguma coisa para mim em português, tá bom. Só que peça isso para ele em inglês, converse com ele em inglês, provavelmente você vai ouvir uma resposta legal. Mas se você simplesmente em português falar isso para ele, se for uma criança principalmente, esquece. Vai ser bem difícil dele te falar alguma coisa. Ele não vai saber. Como assim? O que eu vou fazer? Fica constrangedor, fica chato. E parece que você está exigindo que ele faça uma coisa que talvez nem você fizesse também no português, né? E aí, fala alguma coisa para mim agora em português. Talvez agora você já teve mais tempo para pensar, né? Mas na hora de sopetão, por uma criança, cuidado, você pode constranger e até criar uma certa repulsa ao idioma, tá bom? Então, muito cuidado com isso. Se você quer falar uma coisa, se você quer ver se seu filho está aprendendo inglês, vá para o conteúdo que ele está aprendendo em sala de aula. Aí sim. Filho, olha aqui o livro. Se você falar inglês, aí sim é o certo, né? Filho, vamos praticar aqui inglês juntos, ó. Você faz a primeira fala, ela fala a segunda fala. Aí depois você verifica se ele está compreendendo, né? Está compreendendo? Olha que legal, meu filho está falando bem, ele está lendo corretamente. Então verifica dessa forma. Não queira colocar seu filho numa situação dessa. E queriam me colocar toda vez. Hoje em dia, se alguém fala, eu falo assim para ele em inglês. Ok, but what do you want me to talk about? Fica um vazio, um vácuo. Um negócio sem noção. Eu acabei de perguntar, certo, e o que você quer que eu fale para você? Fica sem sentido, né? Uma conversa sem pé, sem cabeça. Então, cuidado com isso daí. Eu tenho que correr, tá? Não queria que esse vídeo ficasse longo. O que mais? Bom, não é natural, né? Nós falarmos com as pessoas da família em outro idioma, a não ser que você já tenha esse hábito na sua casa. Principalmente crianças. Ou seja, se você falar, ô filho, começa a falar inglês agora aqui. Vai ser difícil, porque ele está em um ambiente de português, ele está no ambiente da família dele, ele não está. É um ambiente que não envolve ele para o idioma, né? É um ambiente que não faz sentido ele estar usando aquele idioma naquele momento, tá bom? Então, muito cuidado, principalmente com crianças, né? Exigir demais. Nós temos diversos alunos que falam muito bem inglês, e crianças mesmo, de 10, 9, 10 anos, que falam muito bem inglês, que é invejável aí por diversos adultos, né? Que já estudaram por um bom tempo. Mas, gente, não é todo mundo, tá? Não é toda criança. Saiba que criança, nós estamos preparando as crianças para que elas tenham facilidade para aprender inglês quando chegar na fase da adolescência, tá bom? Não exija muito de crianças. O que mais? Tinha mais algo que eu gostaria muito de falar com vocês, que é o seguinte. Pai e mãe, faça de tudo, assim, busque fazer com que isso aconteça. Seus filhos precisam assistir em inglês. Porque os vocabulários que eles estão aprendendo na sala de aula têm que ser praticado. E não tem nada melhor do que assistir vídeos, assistir desenhos animados, assistir qualquer coisa que seja em inglês, sem a legenda em português de preferência, tá bom? De preferência. Se for colocar legenda, eu prefiro coloque em inglês também. Áudio e a legenda em inglês, tá? Por quê? Porque ele vai ver o vocabulário que ele está aprendendo e isso daí vai fixar na mente dele. Por favor, incentive o seu filho a assistir em inglês. É um pouco mais difícil, não é toda criança que vai querer. Mas, se você conseguir, parabéns, pai. E para finalizar, mas não menos importante, sempre que houverem dúvidas sobre como seu filho está em sala de aula, pode nos mandar mensagem, por favor. Nós somos gratos se você nos mandar mensagem. Nós sabemos, então, que nós temos um pai que está querendo saber sobre o filho. Nós também vamos perguntar, você está acompanhando, você está fazendo também... você está acompanhando a lição de casa, você está tomando dele, você está vendo se ele está aprendendo, ele está lendo para você, você também está acompanhando. Isso é importante, tá bom? American House, a partir do segundo semestre de 2026, nós vamos começar a dar um follow-up, né? A gente vai mandar follow-ups. O que são follow-ups? A gente vai mandar aí
mensagens para os pais mostrando o andamento, falando sobre o andamento do filho dentro da sala de aula aqui com a gente. Então, provavelmente você vai receber aí, a cada 2 meses, mensagens falando de como seu filho está indo em sala de aula, tá? Extremamente importante. E, por favor, nos ajude a ensinar o seu filho. A American House, ela existe para isso. É para isso que nós estamos aqui. Nós queremos que seu filho fale inglês o mais rápido possível e com uma leveza e que ele sinta prazer em aprender. Obrigado por seu tempo, pai. Obrigado por me ouvir. Por favor, nos ajude a ensinar seu filho. Um abraço, excelente dia.